Julie, eu vou falar a palavra mágica, tá? Até engasguei. Julie. Julie, ó. Cunhada, cunhadinha, cuia, cuecão. Ó, agora é cueca pequena. Sai. Ó, ela já tá coisa na boquinha assim, ó. Ela fez só um pouquinho. Você continuou, ela ficou brava. Ela não gosta que fala a palavra sai, que significa, Alessandra? Pedida. Pedida! Não gosta que fala a palavra sai. Ela tinha 6 anos no dia que ela desapareceu. E hoje o caso vai ser sobre o desaparecimento da menina Eri Kaneko. Olá pessoal, sou a Júlia, falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. Meu nome é Alessandra. E essa aqui, teimosa, que já mordeu o Júlio, é a... Só quem é mais velho do canal sabe o nome dela e vai deixar nos comentários. Sim, fale por favor também de que cidade que você é. Se você é do Brasil, se você é dos outros países, que tem muitas pessoas que nos seguem aqui do Japão. Isso, ou se você é do Japão, fala de onde que você é. Tá? Então vamos lá ao caso de hoje e as verdades que existem dentro do Japão. E ninguém sabe. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. A sua gentil contribuição do seu like e a sua inscrição é muito importante para continuarmos divulgando as verdades que ocorrem aqui dentro do Japão e nem sempre são divulgados para a mídia internacional. Exatamente. Então a gente conta com a sua contribuição aqui no canal. No dia 29 de julho de 1997, em um estado que se chama Iwate, na cidade de Shimohei, Eri desapareceu enquanto brincava próximo de sua casa. No dia 29 de junho, os pais da Eri, eles foram para um shopping no centro da cidade. Era mais ou menos 100 quilômetros da onde eles moravam, porque eles moravam mais no interior. E aí eles foram passar um domingo em família, né? Nesse shopping. Eles costumavam ir uma vez por mês. Sim. Para poder dar uma espairecida, para poder respirar novos ares, porque essa cidade era que eles moravam, é uma cidade bem pequenininha de interior. Para sentir a adrenalina de um centro, né? De um centro de uma cidade grande. O casal voltou para a sua vila às 15 horas daquele dia. E aí o pai pegou, né, as verduras para poderem começar a preparar a janta. E enquanto a mãe foi fazer a janta, o pai resolveu tirar um cochilo. E aí ele foi brincar. O casal relata para a polícia que a menina ele ficou brincando nas proximidades da sua casa. Isso, e enquanto o pai estava descansando, mesmo assim ele escutava a interação entre a mãe dentro da casa e a criança que estava brincando lá do lado de fora. Então ela falava e ela escutava mesmo assim. Alguma coisa que ele estava falando. Alguma coisa que a criança comunicava. E às 16 horas, a mãe vê que a criança tá brincando perto de um riozinho que tem ali ao redor da casa deles. Às 16h55, o pai da Eri acorda e ele começa a chamar a menina Eri, mas ela não responde. E aí o pai, a mãe e o avô começaram a procurar pela menina e ela havia desaparecido. E no dia 30 de junho, a família efetua um boletim de ocorrência de desaparecimento da menina Eri. A polícia, os investigadores e o corpo de bombeiro, eles efetuaram uma busca de 30 dias na vila, que tinha aproximadamente 2.000 pessoas morando lá. E aí eles procuraram pela vila toda
e eles não encontraram nenhuma informação a respeito da menina. E a polícia verificou 1.100 casas ao redor da onde era a casa do casal, mas não foi encontrado nenhuma informação sobre o paradeiro da menina Eri. E os pais relataram que ela sempre brincava sozinha e que algumas das vezes, quando ela ia um pouco mais longe de casa, era no máximo numa distância de 1 quilômetro, mas ela sempre no final do dia voltava para casa. No passado teve algumas vezes que o pai da Eri levava ela para as montanhas. E mesmo os dois se afastando, os dois se perdendo, a menina Eri sempre estava lá no estacionamento da montanha esperando pelo pai. E ela também foi ensinada pelos pais de que ela não poderia, ela nunca deveria entrar no carro de nenhuma pessoa estranha. E sempre quando ela fosse entrar no carro de alguém ou em um carro que ela conhecesse, era para ela sempre olhar primeiro quem era a pessoa que estava no carro e depois ela entrar. Pessoal, isso aqui pode ocorrer muito aqui no Japão. Para as pessoas que estão me seguindo aqui no Japão e têm filho, é bom ficar de olho. Explicar para o seu filho que antes de entrar dentro do carro, é bom verificar quem está dirigindo o carro. Uma vez aconteceu comigo lá na prefeitura de Hamamatsu, que uma amiga minha me levou na prefeitura e ela ficou esperando lá de fora de carro. E eu fui na prefeitura, peguei os documentos e saí correndo para entrar dentro do carro. E eu entro dentro do carro da minha amiga, que era da mesma cor e o mesmo carro, e eu dou de cara com a japonesa. E a japonesa, quando ela olhou para mim, ela começou a gritar. Imagine se fosse uma criança que tinha entrado dentro de um carro e quem estivesse dirigindo fosse uma pessoa que tinha antecedentes criminais de brincar com crianças. E é facinho, né, Alessandra? Só apertar o botãozinho de travar a porta já era. A criança não... Se para um adulto às vezes é difícil de conseguir escapar, imagina uma criança. Então, pessoal que mora aqui no Japão, ó, avise os seus filhos antes de entrar no carro, ver quem está dirigindo. Então isso quer dizer que a possibilidade dela ter entrado no carro de um estranho praticamente é nula. Então o que pode ter acontecido foi que alguém levou ela à força para dentro de algum veículo ou realmente pegou ela à força de onde ela estava brincando. E a polícia e os investigadores trouxeram vários cães farejadores ao local onde ocorreu o caso. Só que conforme os cães investigaram pelo cheiro, eles perderam o cheiro dela ali na região dos arvoredos. Então, o pai deduziu de que alguém deve ter pego ela no colo, carregado ela até nessa região dos arvoredos, e essa pessoa deve ter colocado ela dentro de um carro. Por isso que o rastro do cheiro também desapareceu. E no outro dia, novamente, continuou as investigações com os cães farejadores. Mas, infelizmente, os cães acabaram parando naquele local onde existia aqueles arvoredos. A polícia não encontra nada de pista naquele local e começa a investigar outras áreas atrás da casa do casal. Após alguns dias de investigação, um dos vizinhos relatou de que ele acha que ele pode ter escutado a voz da menina ali naquela região dos arvoredos, aonde exatamente os cães haviam parado de farejar o cheiro dela naquele local ali, né? Porque depois de tantos policiais ficarem tocando na mesma tecla a respeito desses vizinhos terem escutado a voz da criança ali, eles resolveram mudar o depoimento deles e eles acham que pode ter sido a voz da mãe dela. Ou que eles podiam estar enganados e não escutaram nada, não tinham escutado nada. E ficou meio sem explicação para a mídia o que realmente aqueles vizinhos tinham ouvido naquele dia. Alguns dias antes da menina desaparecer, alguns moradores daquela vila relataram que um carro branco, que não era de nenhum deles que moravam aqui, quer dizer, lá, né? Porque quando você mora numa cidade muito pequena, acho que em qualquer lugar do mundo, né? Um conhece o outro, né? Um sabe até a cor da roupa do outro.
E os vizinhos falaram que aquele carro não era de ninguém dali da vila. E eles relataram que aquele carro entrava e saía da vila por vários dias seguidos. E o pai da menina, ele também relatou na mídia que era muito estranho, porque ele tinha visto o Jeep do exército naquele local, perto da casa dele, sendo que ali não existia nenhuma base, né? Base militar naquela região. E ele achou mais estranho porque a polícia não fez nenhuma investigação para saber o porquê que aquele Jeep militar estava ali, com alguns homens nele. Pode ter a possibilidade daquele Jeep nem ser, né? Nem ser base, da né? base, né? E nem os homens serem, né? Após 4 dias que ela desapareceu, a polícia divulga para a imprensa e para os jornais um panfleto com a informação do desaparecimento da Eri, com a sua foto e tudo que eles precisavam de fazer caso eles tivessem alguma informação a respeito da criança. O Fabrício vai colocar esse panfleto aqui, vocês dão uma olhadinha. Mas infelizmente não foi encontrado nenhuma informação sobre ela e também não teve nenhuma denúncia no Disque Denúncia falando qualquer informação que fosse sobre o paradeiro ou sobre a menina. No dia 25 de março do ano de 2000, 3 anos após a menina ter sido desaparecida, a polícia e os investigadores reabrem o caso, efetuando uma nova busca naquela vila tranquila onde os pais da menina moravam. Mas não foram encontrados nenhum vestígio e nenhuma pista sobre o paradeiro da menina E em agosto de 2003, a polícia recebe a última informação sobre o caso da Eri e nisso o processo todo esfriou. Com o passar do tempo e dos anos, não se obteve mais nenhuma informação sobre o caso, sobre o desaparecimento, sobre nada. Em 2006, a polícia do estado de Iwate fez um levantamento total de quantas denúncias haviam sobre o caso da menina Eri, e eram de 200 denúncias sobre o caso da menina Eri. Mas nenhuma dessas denúncias batiam com informações sobre a menina ou sobre o caso. A polícia utilizou 16 mil peritos e policiais para procurar alguma pista sobre o paradeiro da menina Eri. Aqui no Japão, pessoal, quando tem esses casos que são lançados na mídia, eles colocam bastante policiais, né, investigadores e peritos, né? Sim. E todo ano, no dia 24 de junho, a polícia divulga o panfleto com as informações dela, mesmo depois de vários anos, para saber se alguém ainda consegue dar alguma informação sobre esse caso ou sobre o paradeiro da menina. Se você mora aqui no Japão e tiver alguma informação sobre o paradeiro da menina Eri, entre em contato conosco ou com a polícia de Iwate, ou vá na polícia, né, num ponto policial mais próximo da sua casa. Quando a Eri desapareceu, ela tinha 6 anos, 115 centímetros e 24 quilos. Ela tinha uma pinta debaixo do seu nariz e seu braço direito e o esquerdo era um pouquinho diferente do outro, né? O esquerdo era um pouquinho mais gordinho, né? E tem um outro detalhe também que é muito importante, era que ela era uma criança surda. E ela falava um pouco, mas ela não ouvia direito. E quando ela ia dar tchau para as pessoas, ela não dava tchau assim, né? Ela fazia do jeito que o Júlio vai fazer. Assim. Que aí era uma forma que daria pra reconhecer melhor, identificar melhor ela, né? Quando a menina desapareceu, ela tava com uma blusa com 2 cachorros. O Fabrício vai colocar a foto aqui pra vocês darem uma olhada. Era uma blusa de manga comprida, azul clarinha. E aí ela tava também com a parte de baixo marrom e com um tênis de cano alto pink. E existe uma grande possibilidade que naquele dia que o casal foi até aquele shopping e viu aquele casal com aquela menina surda, a pessoa acabou seguindo o casal, porque a possibilidade de você conseguir sequestrar uma menina surda é muito mais fácil do que sequestrar uma
pessoa normal, né? Uma menina normal, né? Porque a menina não vai conseguir gritar muito, né? Então, como o Júlio disse, se você mora no Japão e tiver alguma informação sobre o caso, ou vocês podem avisar a gente, ou vocês podem ligar no Disque Denúncia, ou avisar a polícia mais perto da casa de vocês. Então, no nosso ano de 2022, se a Eri ainda se encontra com vida, é para ela ter 31 anos. Em 2021, segundo as minhas pesquisas e as pesquisas que estão no Google, 1.000 crianças com menos de 9 anos desapareceram aqui no Japão com menos de 9 anos e não foram encontradas, não voltaram para os seus pais e para os seus lares. O que significa que são em torno de 83 a 85 crianças por mês. Sendo que o Japão é um país pequeno e um país seguro. Essas informações que eu relatei aqui existem no Google, tá? A gente não tá fazendo sensacionalismo. Exatamente. E detalhe também que são os casos que ocorreram a denúncia, que eles conseguem contabilizar. Foram os casos que não são divulgados na mídia e foram os casos que não são denunciados. Porque imagina naquele interior, né? Lá que não tem internet, lá naquela vila lá de Shigakijima, lá naquelas ilhas lá, imagine, né? Então. E Japão tem bastante ilha, né, Alessandra? Sim. Por mais que é um país pequeno, tem muita coisinha... É um país pequeno, mas também tem muita coisinha pequenininha dispersa, assim, né? É, pra vocês verem, né, pessoal, tá tão calor aqui no Japão. O que aconteceu com a Yu, Alessandra? AU é uma empresa de telefonia, né, para A celular. terceira maior, né, que é a primeira Soft, é a Docomo e depois... Né? É como se fosse uma TIM, Oi, Claro, do Brasil. E aí fez tanto calor semana passada, tanto calor isso porque a gente não tá nem no verão ainda. Chegou a 40 graus. Que derreteu as torres. E um monte de gente ficou sem sinal. Pra quem não sabe, aqui no Japão a gente usa o celular pra tudo, até pra fazer compra. A gente paga tudo no celular, né, Alessandra? É tipo Pix, né? É. No Brasil, né? Só que... É que no Brasil virou sensação agora. Aqui no Japão já é há anos isso, né? Nós temos, né, o código de barra, né, pra pagar, pra entrar no show, pra fazer reserva, é tudo com código de barra pra passar no trem, né, Alessandra? Imagina trem, né? Você não tiver dinheiro. Tá? Porque muitas pessoas abastecem o cartão, né, do trem e anda sem dinheiro, porque você também consegue pagar várias coisas, até comida, com dinheiro do cartão do trem que você usa. Tipo aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o meu cartão do trem, tá vendo? Então eu posso usar o dinheiro que tá aqui para fazer compra na loja de conveniência. Muitos mercados aceitam, até muitos restaurantes aceitam você pagar assim. E muito japonês faz isso. E imagina, porque ninguém sabia. Eu só fiquei sabendo que o Júlio me contou, porque eu falei, meu celular tá sem sinal. O que aconteceu? Porque eu paguei a conta, gente. 5 dias. Hoje vai fazer 5 dias que o pessoal tá com 400 mil pessoas sem celular aqui no Japão. Meu Deus do céu. E aí começa a sair, né, os PODRE, né? Que só existiam quantas torres? 8 torres pro Japão inteiro. 14 torres. 14 torres pro Japão inteiro. Como assim? Como assim? Meu, é muito pouco. É muito pouco. Uma vergonha, né? Mas o problema, eu vi já eles explicando que o problema do calor do Japão não é só o calor em si. É porque como a umidade é muito alta, a sensação térmica faz com que fique insuportável. Parece que você... Porque no Brasil, gente, é calor. Mas vocês não têm noção de como é calor aqui. Porque parece que você tá dentro da sauna o dia inteirinho. Ó, pra vocês verem, eu saio da minha casa, eu moro 10 minutos andando. Eu chego molhada aqui. Sim. Não. Porque, assim, você chega molhada, porque não passa Porque vento. tá certo que você entra em qualquer lugar, tem ar-condicionado. No ônibus tem ar-condicionado, no trem tem ar-condicionado, na estação do trem tem ar-condicionado, qualquer loja, qualquer buraco, qualquer bimboca tem ar-condicionado. Só que o problema é... Não tem vento, né?
não tem vento e você anda lá fora nessa sensação térmica de 40, 41 graus e você entra no ar-condicionado torando. Aí o pessoal fica o quê? Com dor de garganta. Isso acaba com a Fora dor saúde de da cabeça, gente. né? Isso acaba com a gente. E aí, pra vocês verem o quão ficou quente, E outra, né? derreteu as torres. Aqui no Japão, quando a gente entra na casa, a casa tá uma sauna, é diferente do Brasil, né? Sim. Nossa. Tá totalmente quente dentro da casa. Sim, tá totalmente. Aí estraga tudo, né? Sim, Estraga tudo. cosmético que você deixa. Por isso que os meus cosméticos, gente, tudo guardado na geladeira. E Guarde cosmético na geladeira. Olha, gente, Não não, tem é fácil. comida, mas tem cosmético na geladeira. Essa geladeira tá diferente. Ó, eu não vivo de YouTube, mas eu tenho que pagar o Fabrício, então, por favor. Exatamente. Clica Né, aí. Juju? Então Né, dá Juju? tchau pro pessoal? Se a Fala. gente continuar assim, a gente não vai conseguir mais pagar. Então, Não, porque tem que priorizar você, fala. esconde as partes, Não senão aparece, o eu YouTube acho. vai censurar a Julie. Vai. E esse foi o caso de hoje, muito obrigado. E a gente se vê no próximo caso das verdades Do Japão, não ditas na pela mídia internacional. Uhum. Muito obrigado, sayonara. Bye, bye.